Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Sim, aula de matemática. Você está pensando o que aí de casa? Que matemática é chato, que é a pior matéria, que não consegue aprender nada? Delete essa informação de seu pensamento, porque a partir de hoje você vai aprender matemática de forma simples e muito divertida. Muito prazer, eu sou a professora Lidiane Oliveira, professora de matemática do 5º ano. Vamos iniciar a nossa aula hoje falando de geometria. Você sabe o que é geometria? Não, pois geometria está em todos os lugares. Na sua casa você pode identificar em várias coisas. Por exemplo, a tela da sua televisão, do computador, do seu celular. Não sei de onde você está assistindo nossa aula, mas a telinha representa também uma forma geométrica. Geometria é uma área da matemática que estuda as formas geométricas de comprimento, área e volume. O vocábulo geometria corresponde à união dos termos geo, que significa terra, e metro, medir, ou seja, a medida da terra. Então, qualquer coisa que você consegue medir representa geometria. Vamos iniciar com o conceito de linha. Em sua casa você pode pegar um pedacinho de linha ou de cordão, certo? E existe a linha, ela pode ser transformada em reta, em espiral, numa curva, ou sinuosas, ou até quebrada, fazendo zigue-zague. Linha, ela é unidimensional. Palavra difícil essa, né? Mas unidimensional representa 1D, ou seja, ela só tem apenas uma dimensão. Você só consegue medir o comprimento dessa linha, só o comprimento. Por isso é unidimensional. As linhas ela pode ser aberta ou assim como uma curva, abertinha, ou ela pode ser fechada. Quando a linha é fechada, ela forma um contorno de uma figura, como um quadrado, por exemplo, ou um retângulo. Vocês sabem a diferença de quadrado e de retângulo? Quadrado quando tem todas as partes iguais, 4 lados iguais. E retângulo, só para lembrar, tem 2 partes maiores, que também são iguais, e 2 menores, que também são iguais entre si. Certo? A gente também pode montar um triângulo. O triângulo é a figura geométrica de 3 lados. A reta ela é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos 2 sentidos. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas para representá-las. Observe. Por exemplo, aqui a gente tem uma retinha inclinada, tá vendo? Ela está inclinada. E a letrinha que representa ela é a letrinha R e ela está minúscula. Aqui a reta pode ser horizontal. E ela está representada pela letrinha também minúscula S. E esse exemplo aqui, a linha em formato vertical, representada pela letrinha T também minúscula. Vocês podem observar que todas as retas, ela tem uma setinha no final. E essa setinha representa que ela não tem fim. Ela é ilimitada. Outro detalhe, todas as retas, elas podem ser apresentadas por qualquer letra do alfabeto, desde que seja minúscula. Retas podem ser concorrentes ou paralelas. As retas concorrentes são aquelas que têm apenas um ponto em comum. Ela pode se cruzar ou assim, formando uma reta perpendicular, que é um caso de reta concorrente, uma reta especial, reta perpendicular. Esse pontinho aqui é o pontinho que tem em comum entre as retas, certo? Retas paralelas são as retas que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, ela fica assim, paralelas uma a outra, não se encontram, certo? As
extremidades de todas as retas, só para lembrar, elas têm uma setinha porque representa que é infinito. E as letras que representam as retas são minúsculas. Semirretas. A semirreta, ela é ilimitada apenas por um lado. O outro lado, ela tem um pontinho só que representa a origem dessa semirreta. E aqui, ó, esse pontinho representa a origem da semirreta. E a setinha, ela representa que nesse lado daqui, ela está ilimitada. Então, isso é uma semirreta. Um detalhe, a semirreta, como tem uma origem, ela vai ser representada por uma letra maiúscula, ok? Por uma letra maiúscula, pode ser qualquer letra do alfabeto, desde que seja maiúscula. Segmento de reta. O segmento de reta é limitado por 2 pontos da reta. Observe essa retinha aqui, ó. Foi formado um pontinho aqui, outro pontinho aqui, A e B. Então, essa parte da reta aqui será o segmento de reta. A parte entre o ponto A e B é chamado de segmento de reta. Veja mais segmentos de retas. Então, esse daqui é o A e B, esse daqui vertical, Q e P, esse daqui horizontal, o segmento RS. Só para lembrar, as extremidades do segmento é representado por um pontinho porque é limitada. Então, esses pontinhos têm um nomezinho representado por uma letra do alfabeto maiúscula. Pode ser qualquer letra, desde que seja maiúscula. Vamos para as regiões planas. Regiões planas são as figuras que podemos fazer com os segmentos de reta. Por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, ou também com o contorno de uma linha, como o círculo. Essas figuras planas, elas são bidimensionais. Por que são bidimensionais? Porque possuem comprimento e largura, ou seja, ela possui uma área. Por exemplo, esse retângulo aqui, ele tem um comprimento e tem uma altura, ela tem 2 dimensões. Se tem 2 dimensões, então é considerado uma figura plana. Polígonos. Você sabe o que é polígonos? Polígonos são as formas geométricas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Observe essas figuras aqui. Do lado de cá, a gente tem os polígonos. Eles são formados por segmentos de reta, tá vendo? Todos eles por segmentos de reta. Já o outro lado são figuras que não são polígonos. Por que não são polígonos? Essas 3 figurinhas aqui, elas são representadas por linhas curvas. E essas 2 aqui são figuras que têm segmentos de retas que se encontram. Então, não são considerados polígonos, apenas esse. Elementos dos polígonos. Todos os polígonos têm vértice. O vértice é o encontro dos segmentos, onde tem essas bolinhas. Na sua casa, quando você vê uma quina no centro da sua casa, se tiver um vidro, então que a mamãe sempre diz assim, cuidado para não se cortar, menino, cuidado para não se machucar. Então, ele é um vértice daquela figura geométrica, certo? Então, nessa figura aqui, a gente tem um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Também no polígono, a gente pode encontrar os lados, que é aqui, ó, os segmentos de reta, que também é chamado de arestas, segmentos de retas, e também podemos encontrar os ângulos internos. Cada vértice tem um ângulo interno. Nomenclatura dos polígonos. A nomenclatura do polígono é de acordo com a quantidade de lados que existe na figura. Por exemplo, o triângulo. O triângulo tem 3 lados, por isso é triângulo. O
quadrado. Tem quantos? 4 lados, por isso é chamado quadrado ou quadrilátero. Outra família do quadrado, também que faz parte dos quadriláteros, são os retângulos, porque tem também 4 lados. Então, os dois são da mesma família, dos quadriláteros. Além disso, temos outros que são pentágono, porque tem 5 lados, hexágono, porque tem 6, e assim vai. Cada figura vai aumentando a quantidade de lados e modificando a sua nomenclatura. Seguimos para a simetria. Você sabe o que é simetria? Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido ao meio são iguais. Por exemplo, a parte do nosso corpo. Se passar uma linha aqui no meio do meu corpo, você vai perceber que esse lado é igual a esse. Então, essa é a simetria do meu corpo. Linha simétrica é justamente isso. Eu vou fazer um desenhozinho aqui para vocês perceberem que a gente também pode fazer essa atividadezinha em casa, tá? Pegar uma folhinha de ofício, uma tesoura, e se eu cortar um coração aqui, eu dobrei a folhinha e cortei um coração. Então, essa linha aqui no meio, ela é uma linha simétrica, porque fez dois lados iguais. Igualzinho a essas figuras que estão aqui no slide. Para desenhar o sino, se você passar uma linha simétrica ao meio, o outro lado será igual. Uma plantinha também e um barco também. Hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre geometria plana, linhas, retas, figuras geométricas, linha simétrica. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, mas para a próxima aula tem uma atividade muito especial. Não esqueça de pegar uma folhinha de ofício, uma tesoura e muitas canetinhas coloridas. Tchau, tchau e até a próxima aula.